Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Na aula de hoje, nós vamos estudar os tipos de reações inorgânicas. Já vamos iniciar então, primeiramente, com as reações de síntese ou adição. Exemplo, quando eu tenho a reação de um metal com um ametal, formando composto iônico. Vamos colocar aqui como exemplo um metal cálcio, tá? E reagindo com um ametal, por exemplo, o oxigênio molecular. O cálcio é um metal que a temperatura ambiente ele é sólido, e enquanto o oxigênio é um composto molecular que é gasoso a temperatura ambiente. E esses dois compostos, quando eles reagem entre si, formam um composto iônico, cuja fórmula é o CaO, conhecido como óxido de cálcio, ou conhecido também como cal virgem ou cal viva. Para fazermos o balanceamento dessa reação, eu tenho um átomo de cálcio nos reagentes e um átomo de cálcio nos produtos, e um átomo de oxigênio formado. Para termos um átomo de oxigênio nos reagentes, então eu coloco meio mol de O2. Muito bem. Outro exemplo é a reação de um ametal com um ametal. Um exemplo de uma reação com um ametal, nós temos aqui, por exemplo, o enxofre, que é sólido a temperatura ambiente, que combina-se com um ametal que também é o oxigênio molecular, que ele é gasoso na temperatura ambiente, e a adição desses dois reagentes produz um composto molecular. Por exemplo, o dióxido de enxofre, que é o SO2 gasoso a temperatura ambiente. Sempre duas ou mais substâncias reagentes reagem entre si para formar um produto. Metal com ametal sintetiza e forma um composto iônico. Ametal com ametal forma um composto molecular. Uma outra síntese ou adição é a reação de um composto iônico com água formando base. Tá, então vamos pegar ali no primeiro exemplo o composto iônico formado, que é o óxido de cálcio, conhecido como cal viva ou cal virgem, que é sólido, é um composto iônico, reage com água no estado líquido, e isso sintetiza, isso vai produzir uma base de arrênios, conhecido como a cal hidratada, ou cal extinta ou apagada, que é o hidróxido de cálcio. Como foi dissolvido em água, o hidróxido de cálcio é formado em solução aquosa, por exemplo. Mais um outro caso, vamos pegar aqui um composto molecular que vai reagir com a água, formando um ácido. Um exemplo de um composto molecular muito conhecido por todos vocês é o gás carbônico, o CO2, que a temperatura ambiente ele é gasoso, que vai reagir com água no estado líquido, formando um ácido. O ácido proveniente dessa adição é o H2CO3, o ácido carbônico. O ácido carbônico está dissolvido em solução aquosa. Outro exemplo, agora vamos fazer a adição de um composto iônico com um composto molecular, e essa reação vai formar um sal. Vamos pegar aqui um composto iônico formado no segundo exemplo, que é o óxido de cálcio. Todos os compostos iônicos são sólidos a temperatura ambiente. Vamos colocar aqui o óxido de cálcio, que é a cal virgem, que é sólido, e vamos reagir com esse composto molecular aqui que eu usei no exemplo anterior, que é o gás carbônico, que ele é gasoso na temperatura ambiente, e eles se combinam para formar um sal, e o sal formado é o famoso e conhecido carbonato de cálcio, constituinte do calcário ou mármore.
Aqui, então, eu mostrei para vocês exemplos de substâncias que são formadas a partir da adição de duas ou outras substâncias, tá? Metal com a metal forma composto iônico, a metal com a metal forma composto molecular, composto iônico com água formando uma base, composto molecular com água formando um ácido, e se eu pegar o composto iônico com o molecular, reagir os dois, dá um sal. Observem agora a reação chamada de análise ou decomposição. Existem três importantes reações caracterizadas dessa maneira, e a primeira é a pirólise. Essa palavra pirólise significa lise, é uma quebra, e piro é fogo, calor. Então essa decomposição ela ocorre na presença do aquecimento. Na química nós representamos um aquecimento pelo símbolo clássico desse triângulo que indica que está fornecendo calor. E nesse fornecimento de calor ocorrerá a decomposição térmica, ou seja, na presença de aquecimento, e ele vai se decompor nos compostos nas quais eles foram originados, como o último exemplo que eu mostrei na reação de síntese ou adição, quando um óxido, um composto molecular, reagiu com um composto iônico e formou o sal, lembra? Agora eu peguei o sal, ele foi aquecido, e nessa decomposição por aquecimento originou o composto iônico e o molecular. Outro exemplo é a reação chamada de fotólise. Agora a lise, quebra, decomposição, é feita na presença da luz, fóton, e uma substância que ocorre a sua decomposição na presença da luz é o famoso peróxido de hidrogênio, e é conhecido como água oxigenada. O símbolo do aquecimento da fotólise, né, fóton, luz, é essa letra grega lambda, que indica o comprimento de onda característico da luz. E a decomposição do peróxido de hidrogênio produz água comum com liberação de meio mol de oxigênio gasoso, já para deixar a reação balanceada. Vocês estão percebendo que a decomposição, a análise é o inverso da síntese? Uma formava a substância e essa substância formada agora está se decompondo, decomposição, né? E agora nós vamos ver a reação de eletrólise. Lise é quebra-decomposição por corrente elétrica na presença de elétrons. E essa decomposição na presença de corrente elétrica por elétrons, ela é realizada por eletrólise. E o símbolo da eletrólise, nós representamos ele por este raio, que nada mais é do que uma descarga elétrica que vai produzir as substâncias que juntas reagem para formar água, que é o hidrogênio molecular e o oxigênio molecular. Então vocês viram que a reação de decomposição ou análise é exatamente o inverso da síntese. A substância que foi previamente formada na síntese, reação de decomposição, ela vai sofrer uma decomposição nos elementos, nas substâncias nas quais reagiram para formá-la, certo? A reação de decomposição é o inverso da reação de síntese, ok? E agora nós vamos aprender a reação chamada de simples troca ou de deslocamento. Aqui eu tenho uma reação genérica que está representada assim, A mais BC. Aí depois que ocorreu a reação, formou AC mais B. Então, pelo que foi formado, percebe-se claramente que essa substância genérica A, ela substituiu a substância B, ela entrou no lugar.
do B. Então houve um deslocamento, uma troca da substância B pela A. Mas é simplesmente chegar e trocar, só isso, nada mais? Não é só entrar no lugar. Para a substância genérica A substituir a B, existem condições para isso ocorrer. A condição é que a substância para substituir a outra tem que ser mais reativa. E a lei da reatividade, né, tem que ter a afinidade, a compatibilidade química, isto é, metal substitui metal e a metal substitui a metal. Mas para ele substituir somente se for mais reativo. Somente se for mais reativo. Por isso é importante que vocês saibam a ordem de reatividade dos metais e dos ametais. Então vamos citar primeiro a ordem de reatividade dos metais, que ela coincide com a propriedade da eletropositividade, o caráter metálico. Os metais mais reativos são os alcalinos, tá? Da família 1A. Depois, essa reatividade vai diminuindo da esquerda para a direita. Depois temos os alcalinos terrosos. E nas mesmas famílias, a reatividade aumenta de cima para baixo nas famílias. Aí vai diminuindo à medida que ocorre o deslocamento na tabela periódica para a direita. Depois tem o alumínio, o manganês, o zinco, aí vai diminuindo a reatividade. Depois do zinco nós temos o crômio, ferro, cobalto e níquel, Fe-Cu-Ni. Aí a reatividade está cada vez mais diminuindo da esquerda para a direita da tabela periódica, ou coincide com a propriedade chamada de eletropositividade, como eu falei. Depois do níquel tem estanho, depois nós temos o chumbo, depois do chumbo nós temos o hidrogênio. Aqui o aluno vai falar, mas como que você está colocando hidrogênio aí? O hidrogênio ele não é metal e nem é metal, mas dependendo da situação, dependendo por exemplo, se o hidrogênio está ligado ao cloro, por exemplo, que é um metal, aí ele passa a ter um comportamento de metal. Ele não é um metal, mas ele pode assumir o comportamento de um metal. Então ele é menos reativo do que todos esses metais à sua esquerda. Mas ele é mais reativo do que os metais da sua direita, como são, por exemplo, o bismuto. Depois do bismuto nós temos o cobre. E agora, além do cobre, nós temos mercúrio e os metais considerados nobres da tabela periódica. Você sabe quais são os metais nobres da tabela periódica? A nobreza de um metal é dado pela sua pouca reatividade. E devido à sua pouca reatividade, eles são chamados de nobres e por isso possuem um custo elevado devido à sua, repito, pouca reatividade. São esses três aqui, ó: prata, platina e ouro. Esses são os três metais considerados nobres, eu repito, que possuem uma baixa reatividade. Já os ametais, a ordem coincide com a propriedade chamada de eletronegatividade, que nós já tivemos a oportunidade de estudar, né? Fom primeiro, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio. E depois nós temos cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo. E aí, mais uma vez, apareceu o hidrogênio, que não é a metal também,
Mas se ele estiver ligado a um metal, por exemplo, NaH, o hidreto de sódio, o hidrogênio ligado ao metal, sódio, nesse caso ele passa a ter um comportamento de um ametal. Essa aqui tem uma frase que é fácil de memorizar, né? Fui ontem no clube brasileiro e somente comi pastéis horríveis. A de cima não tem frase que compensa a memorização. Agora vamos aplicar isso aqui na resolução de alguns exercícios. Por exemplo, aqui nós temos a reação do cobre com o zinco. A primeira providência que o aluno tem que fazer aqui é determinar se a substância simples é um metal ou ametal. Aqui a substância simples é o cobre e o cobre é um metal. Eu não vou escrever a palavra, mas eu vou representar pela letra M. Metal substitui metal. E o metal aqui nesta fórmula é o zinco. Então, se houver substituição, o cobre vai substituir, vai entrar no lugar do zinco. Mas para o cobre substituir o zinco, qual é a condição? Só se ele for mais reativo que o zinco. Vamos ver aqui. Aqui está o cobre, ó. O cobre, e aqui à esquerda está o zinco. Então o zinco é mais reativo que o cobre. Sendo assim, eu vou riscar isso aqui e vou escrever aqui do lado que essa reação ela não ocorre. Tá aí, se me perguntarem para eu justificar o motivo por que ela não ocorre, o que eu escrevo? Você escreve assim: essa reação não ocorre porque o cobre é menos reativo que o zinco. Essa pouca reatividade é dada pelo fato do cobre ele ser um metal que tem um potencial de redução mais elevado que o zinco. Nós vamos aprender isso em outra oportunidade, de outra maneira. Então a primeira providência é você pegar aqui a substância simples e classificá-la. Então aqui o zinco é um metal, e um metal vai substituir outro metal, e aqui o metal é o cobre. Mas para o zinco substituir o cobre, qual é a condição para o zinco substituir, entrar no lugar do cobre? Só se ele for mais reativo. Ah, tá, então nós acabamos de verificar que o zinco é mais reativo que o cobre, sim. Então essa reação ela vai ocorrer, tá? Então ao ocorrer essa reação, o zinco entra no lugar do cobre, aí vai formar o sulfato de zinco mais o cobre, que por sua vez foi substituído pelo zinco. E notem que o metal substitui o outro, ele assume a carga daquele metal, a não ser que ele não tenha aquela carga, né? Mas se ele tiver aquela carga, é simplesmente uma troca de um metal pelo outro, com a mesma carga do anterior, simples assim. Então aqui nós vamos pegar aqui mais um exemplo na letra C. Aqui nós temos o alumínio, a substância simples que é um metal. Aqui não tem metal, tem o cloro que é um ametal. Tem o cloro que é metal, mas tem o hidrogênio que passa a ter comportamento de metal. Então eu vou até colocar ele em cor diferente aqui. O hidrogênio não é metal. Eu quero deixar isso bem claro. O hidrogênio ele tem comportamento de metal, pois está ligado a um ametal. Mas para o alumínio substituir o hidrogênio, só se ele for mais reativo. O alumínio é mais reativo que o hidrogênio? Sim, sim. Ele é muito mais reativo que o hidrogênio. Perfeito. Então, o alumínio vai entrar no lugar do hidrogênio, vai fazer o seu papel. E será que o hidrogênio tem a carga do alumínio? Não tem não. Não tem a mesma carga não. Aqui o hidrogênio, a carga dele é mais 1 e a carga do cloro é menos 1. Mas a carga que o alumínio possui é mais 3. Então ele vai assumir a carga que ele possui, que é mais 3. E o hidrogênio, ao ser substituído, ele vai ficar na sua forma estável. A sua forma estável é H2 gasoso, é hidrogênio molecular. Agora aqui, para que a soma das cargas se anule,
eu vou pegar essa carga e vou invertê-la de cima para baixo, tá? E assim eu terei 3 vezes menos 1, aqui deu menos 3, e menos 3 com mais 3, agora deu soma 0. Vamos balancear. Puxa, mas agora como é que eu faço, hein? Eu tenho aqui de um lado 3 átomos de cloro e 2 hidrogênios. E aqui eles estão juntos, e agora como é que eu faço? 3 e 2, como eu vou fazer? 3 e 2, você coloca 6. 6 hidrogênios de um lado, 3 vezes 2, 6 hidrogênios do outro. 6 átomos de cloro. 2 vezes 3, 6 átomos de cloro nos produtos. 2 alumínio de um lado e 2 átomos de alumínio do outro. Isso com a prática torna-se simples, mas tem que praticar. Vamos ver mais um exemplo aqui agora da prata com o hidrogênio. Eu pego então inicialmente a substância simples e classifico ela. A prata é um metal. Aqui não tem metal, mas nesse caso o hidrogênio ele tem um comportamento de um metal. Então, caso ocorra substituição, o que vai ocorrer aqui é que a prata vai substituir o hidrogênio. Mas para a prata substituir o hidrogênio, só se ela for mais reativa. Olha a prata aqui, ó, é um metal nobre. Ela é menos reativa do que o hidrogênio. Tá, então se ela é menos reativa que o hidrogênio, você risca isso aqui e escreve aqui do lado, ó. Esta reação não ocorre. Certo? Escreva. Não ocorre essa reação. Tá, então se me perguntarem para eu justificar por que esta reação não ocorre, o que eu vou escrever? Então você escreve assim: esta reação não ocorre porque a prata ela é menos reativa do que o hidrogênio. Menos reativa aqui é menor do que o H. Essa é a justificativa pelo fato dessa reação não ocorrer. Na letra E, eu pego a substância simples e classifico ela. Aqui o iodo é um ametal. E nessa fórmula o ametal aqui é o cloro. Então, se houver substituição, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, aqui o iodo ele vai substituir o cloro. Mas para o iodo substituir o cloro, só se ele for mais reativo que o cloro. Então vamos conferir. O iodo é mais reativo que o cloro? Não, ele está à direita do cloro. Tá, então se o iodo não é mais reativo que o cloro, significa que esta reação ela também não ocorre. Então você risca aqui, ó, escreve: esta reação não ocorre. E como eu justifico o motivo pela qual ela não ocorre? Aí você escreve assim, ó, essa reação não ocorre porque o iodo é menos reativo do que o cloro. Pronto, já está justificado o motivo pela qual a reação não ocorre. Aqui, para você fazer essa reação, você classifica substâncias simples, no caso aqui é o bromo, que é um ametal, e aqui nessa fórmula o iodo é ametal. Caso esta reação ocorra, o bromo vai substituir o iodo. Mas para o bromo substituir o iodo, só se ele for mais reativo. Então vamos conferir aqui na ordem de reatividade. O bromo é mais reativo que o iodo, ele está à esquerda. Tá, então ele vai entrar no lugar do iodo, vai fazer o papel do iodo e vai assumir a carga do iodo. Sim, mesmo porque eles pertencem à mesma família. E quando o iodo foi substituído, ele ficou na sua forma estável, que é iodo molecular. E fazendo aqui o balanceamento, 2 átomos de iodo nos produtos, e aí eu coloco 2 átomos de iodo aqui nos reagentes. 2 átomos de potássio e 2 átomos de bromo nos reagentes, e 2 átomos de potássio e 2 átomos de bromo nos produtos. Certo? Aqui nesta aula eu apresentei para vocês as reações de síntese, decomposição e simples troca. Na próxima oportunidade você vai aprender a reação de dupla troca.
Então, eu espero que vocês tenham gostado, assimilado a aula. Na próxima oportunidade, continuaremos esse assunto com a dupla troca, como eu falei. O meu muito obrigado a todos pela atenção. Até a próxima oportunidade.